bem-vindo especial aos nossos visitantes, aos quais também desejamos que se sintam bem no nosso meio e possam desfrutar conosco das bênçãos que nosso Pai Celestial tem reservado para todos aqueles que amam o bem e tenham testemunhado das suas grandezas em suas vidas. O Conselho, preciso mesmo fazer os avisos, o Conselho está convocando a Assembleia Geral para prestação de contas referente ao ano passado, 2021, para o domingo, dia 13 de março, próximo, fazendo a apresentação do relatório financeiro. Precisamos prestar conta do que foi feito no dia, né? Com o relatório do Conselho e também o orçamento para este ano que está em curso. Informamos também que o nosso pastor está de férias e desde terça-feira, dia 15/2, então ele partiu em viagem e estará retornando no dia 28, que é o dia de carnaval. Já demos uns recadinhos de cuidar da estrada, porque nós gostamos muito dele. Então, isso quer dizer que esse domingo, né, a direção do culto está a cargo do Conselho, como também o próximo domingo. Também aproveitamos avisar de que o pastor Raul, da Igreja Mãe, está retornando para a Holanda. E dia 13 vai ser a despedida dele em Carambeí, mas foi conseguido ele estar conosco também dia 6 de março. Então, dia 6 de março, embora o nosso pastor vai estar de volta já, mas quem estará dirigindo o culto será o pastor Raul, da Igreja Mãe, e também como despedida da nossa igreja, já um domingo antecipado. Tá? Em vista da falta do pastor, da viagem do pastor, das férias do pastor, os cultos vespertinos também vão ter uma alteração. Eles vão ser agora uma reunião de oração, tanto neste domingo aqui hoje, como no próximo domingo, que também já vai ser feriado de carnaval, então temos que ajeitar um pouco os cultos os cultos vespertinos também. Também precisamos avisar que as crianças não vão ter classe hoje, tá? Porque quem vai dirigir a mensagem é a Zuleide, que vai fazer, tanto neste domingo como no domingo que vem. E daí as crianças vão participar aqui conosco no culto, que vai ser uma mensagem não só para adultos, mas também para as crianças, e elas podem permanecer conosco. Desejamos então que todos possam sentir-se edificados pelos ensinos nesta manhã. Convidamos então a adorar ao nosso Senhor mediante a leitura do Salmo 145, de 1 a 3. O Salmo número 145, dos versículos 1 a 3. Neste salmo, nesses 3 versículos, nós lemos as seguintes palavras: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Com respeito a esta exaltação do salmista, bendizendo o nome do nosso Deus, e como diz o salmista, para todo o sempre, e atestando uma grandeza insondável, passemos a cantar o hino 175.
bendizer em oração o nosso grandioso Deus e convido o presbítero Elton para nos conduzir neste momento. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos nesta manhã prestar o nosso culto de louvor, de adoração, ao majestoso Criador dos céus, da terra, como tua igreja, Deus, nos reunimos nesta manhã para celebrar com cânticos, com louvor, com a tua santa palavra. Pedimos, Deus, nos abençoa, seja conosco, Deus, conduz esse culto através do teu Santo Espírito, para nós glorificarmos como igreja pelo santo e poderoso nome, e que assim seja feito, Deus, nos quatro cantos da terra, pelo teu povo, que se chama pelo teu nome. Assim entregamos esse culto nas tuas santas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos o nosso Senhor com o hino 201. Para nossa edificação nesta manhã, foi escolhido passagem bíblica contido no trecho da carta aos Efésios, do capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Fazemos esta leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a igreja leia, então, os versículos pares. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora anda nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para
mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Confessando que estávamos mortos nos nossos pecados e que apenas pela graça de Deus obtivemos a reconciliação com nosso Criador, passemos a cantar do hino 302. Com o sentimento de termos sido inundados em nossos pecados, cheguemos ao nosso Senhor em oração de contrição e convido o nosso irmão Rodrigo, para nos dirigir a oração. Santo Deus, graças te damos por tão grande bênção concedida a nós. Te louvamos porque o Senhor mais um dia nos tem demonstrado a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor tem renovado assim a sua misericórdia, assim nos perdoando nesta manhã, qual podemos estar aqui e te render louvores e adoração. Pedimos ao Senhor, ser propício a nós, pecadores, porque de ti dependemos, somos totalmente dependentes do Senhor, da sua misericórdia. Estamos aqui na condição de pecadores, rogando ao Senhor para que nos ajude e nos perdoe e nos fortaleça em espírito, para que assim possamos render glória e louvor ao Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos as tuas bênçãos espirituais e a bênção assim do perdão e da salvação, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Cantemos o cântico de número 11 do livrinho Cantai.
mensagem desta manhã enfatiza o trecho contido nos versículos 8 e 9 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Nos versículos 8 e 9, vamos repetir mais uma vez. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A Zuleide fará a explanação sobre esse trecho que acabamos de reler. Bom dia a todos os irmãos, que o Senhor possa estar realmente nos abençoando, como Ele tem abençoado até agora, não é? Estamos na casa do Senhor, e isso é motivo de alegria, uma alegria sem fim. Fico feliz por cada um que está aqui. Nós vamos na meditação da palavra de Deus, é o que já foi lido, já foi falado, nós já cantamos alguns hinos também, falando sobre a graça do Senhor. Eu estava lembrando de um aluno uma vez. Eu tenho muitas lembranças de muitos e muitos alunos, né? Em escola. Trabalhei mais de 35 anos com crianças, e aí então tem muitas coisas que eu lembro ainda, aquelas perguntas que ficaram. Mas essa pergunta também eu já fiz para minha classe aqui, já fiz para muitos. Mas eu perguntei para esse menino, não é nenhum menino daqui, tá bom? Não fiquem constrangidos com isso. E a pergunta que eu tinha feito: você tem certeza que é salvo? E o menino ficou, de repente, deu um branco na cabeça. Salvo? Se eu perguntasse hoje, você não precisa levantar a mão nem nada, mas o teu coração vai dizer: você tem certeza que você é salvo? Muitos estão em dúvidas ainda. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as nossas ideias, nosso jeito de ser, como deve ser a salvação, e não como aquela que Deus colocou para nós. Então nós colocamos isso. E aí eu perguntei para ele, e ele disse assim: mas ir para o céu, ser salvo? Ele disse: eu estou tentando. Eu disse para ele: como assim que você está tentando? Fazendo o bem, mas eu acho que eu nunca chego lá. Porque dá a impressão assim que tem uma escada, e eu faço algumas coisas boas, e de repente eu despenco, porque eu já vou fazendo coisas erradas. Eu nunca vou chegar até lá. É impossível. E ainda mais, a minha mãe fica me falando as coisas que são necessárias para ter a salvação. E eu disse: mas o que a sua mãe diz para você? Tomara que nenhuma mãe aqui já tenha feito isso também, porque se fez, peça perdão para Deus, não é? Tem colocado certas regras para os seus filhos, para obter a salvação. E ele disse assim: a minha mãe sempre diz: se você não for bonzinho, você não vai para o céu. Talvez você já ouviu isso. Se você não passar de ano, você não vai para o céu. E assim vai. Se você não cuidar do teu irmãozinho, você não vai para o céu. E aí, se você fizer todas essas coisas, aí você não vai para o céu. Mas será que esta mãe tem toda essa razão? Aí eu conversei com ele, falei para ele: olha, eu acho que está muito confuso tudo isso aqui. E ele disse assim: mas não é por isso? Então me dê uma dica. Fale para mim então, Jesuleide, o que eu posso fazer? Se você tiver uma dica, eu disse: olha, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Nada. É que nós estamos acostumados, para ganhar alguma coisa eu tenho que fazer. Por isso ficamos surpreendidos muitas vezes quando alguém nos chega com um presente. Dá um presente e você diz: o que você diz? Do nada você recebe um presente. Não é meu aniversário, não sei o que eu fiz para receber, mas eu estou dando para você. E aí nós ficamos sempre naquela troca, sempre na troca.
E aí nós confundimos e achamos que para Deus também precisamos sempre estar fazendo uma troca com Ele. Não precisa fazer nada, eu disse para ele, porque tudo que tinha que fazer já foi feito com a morte de Jesus. Então ele ficou pensando assim, mas então eu não preciso ser bonzinho? Eu não preciso cuidar do meu irmãozinho mais? Ele achou muito bom tudo isso, né? Ele disse, mas tem mais uma coisa, porque você é salvo pela graça de Deus, é um presente que você recebe, é de graça, não custa nada. Mas se você realmente tem Cristo em sua vida, automaticamente a sua fé, ela envolve você para fazer essas coisas, amar, ajudar, todas essas coisas, é uma consequência, a fé é a consequência dessas obras, e não a obra é a causa da salvação. Estão entendendo? Não é pelo que eu faço, porque se você acha, e se eu acho, que eu ainda faço boas obras, elas ainda são imperfeitas diante do Senhor. Eu sou bom, eu é que sei, é tudo imperfeição ainda, diante do Senhor. Graça é algo que nós recebemos, e expliquei para ele. Sabe, às vezes quando eu venho aqui na igreja, eu olho essa cruz. Talvez você já olhou muitas vezes, olhou, acabou. Olhou um domingo, acabou. Mas às vezes eu olho para essa cruz, às vezes, e eu começo a pensar em tudo que Jesus fez. Todo um significado no cimo dessa cruz. É muito diferente do que simplesmente contemplar ali tudo que Ele fez por nós.
Fé significa crer, confiar, acreditar. O Senhor Jesus levou o castigo pelos nossos pecados. Morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. E a gente pensa assim, e até a própria fé em Jesus não vem de nós mesmos, vem dele. Por isso nós às vezes achamos que nós somos muito bons. Eu sou muito bom. Eu venho para a igreja. Tem muitas pessoas que entendem sim que a graça de Deus é assim, e eu venho para a igreja, eu contribuo, eu venho quando tem a ceia, eu venho quando tem alguma coisa especial, e depois eu dou no pé, porque ainda não entendeu o que é a graça de Deus, de estar reunido com os irmãos. A igreja precisa do ombro de um do outro, nós precisamos da presença de cada um quando vem aqui nos domingos. Como é gostoso! O culto é essa parte, nós oferecemos ao Senhor, e a segunda parte do culto é quando nós estamos com os irmãos, conversando, trocando nossas ideias, às vezes as nossas lamúrias, os nossos problemas. É a segunda parte do culto. E a terceira é quando nós saímos daqui, é o nosso testemunho lá fora. O culto é sempre na nossa vida. Nunca ela cessa, nunca ela cessa. Mas muitas vezes a gente não consegue nem entender. Cristo fez tudo isso por nós. Então não é o que você tenha feito ou possa fazer que o salvará do pecado. Sendo assim, ninguém precisa se orgulhar, diz a lei. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é nada disso. Mas para poder entender um pouco mais, eu quero contar para vocês uma história. E ela é uma história, não que ela esteja registrada na palavra de Deus, mas ela aconteceu com um missionário. Eu gosto muito de contar essas histórias de exemplo de vida. Às vezes eu pergunto para as pessoas, será que você teria alguma história para contar da tua vida, como um exemplo, como um testemunho da ação de Deus na sua vida? Será que nós teríamos histórias para contar? E esse missionário trabalhava então lá na Índia. E ele teve um momento, por isso que eu usei esse texto, porque ele falava muito sobre esse texto. Numa aldeia. E ali, dos que moravam, as pessoas tinham as suas convicções diferentes da palavra de Deus. Eles tinham aquele costume de ir para Nova Delhi, para estar oferecendo sacrifícios ali aos deuses. Eles iam de joelhos, mais de 1000 quilômetros. Esse sacrifício para eles era importantíssimo, todos tinham que fazer isso, para poder receber a graça dos deuses. E ele trabalhava no meio de um povo com essas ideias. Mas também nesse meio dessa aldeia havia muitos mergulhadores. Mergulhavam para buscar uma beleza dos mares. O que será que tem lá no fundo do mar que você abre e aí você vê uma coisa preciosa? Alguém pode saber o que é? Uma ostra. O que tem lá? Pérola. E eles faziam muito isso, mergulhavam todo o tempo para buscar uma pérola, e que fosse uma pérola que fosse perfeita. E acontece que esse missionário, ele fez uma amizade muito grande com aquelas pessoas, com os mergulhadores, mas ele tinha que ter muita paciência para falar sobre o amor de Deus, porque é complicado. Ele falava do amor de Deus, parece que eles entendiam, mas saía do outro lado, assim, né? E aí, então, um dia ele acompanhou um dos mergulhadores, e esse mergulhador já era um senhor mais de idade, e ele viu quando aquele homem pulou para dentro das águas profundas, e ficou aguardando. O missionário ficou com os olhos ali, e parecia que aquele homem não voltava nunca dali, porque os mergulhadores tinham que ter um fôlego muito grande também, né? Ou segurar. Eles não tinham todos os equipamentos que hoje a gente vê por aí. E aí subiam à tona,
E então eles vinham trazendo, eles usavam um tipo de um calção, umas tangas, toda amarrada assim, onde eles iam enfiando as ostras. O que eles, no mergulho deles, catavam o que eles podiam, enfiavam dentro daqueles calção deles lá, né? E traziam, depois iam verificar o tipo, então, daquelas joias que podia ter. Aí, de repente, ele volta, um missionário chamado Davi. Então, quando ele viu que aquele mergulhador veio, o nome dele era Rambu, nome bem diferente. Quando ele volta, então ele fica assim, entusiasmado, que ele vem ali trazendo, então, uma ostra. Ele disse, o senhor pode abrir. Logo o missionário pegou, estava curioso, abrindo com seu canivete. Enquanto o Rambu tirava outras menores ainda, sua tanga, né? E ele disse assim, Rambu, veja só, exclamou ele, é uma joia, é linda. Aí Rambu olhou, ele disse assim, não é assim tão bonito. Como que não? Perfeita, linda. Não, mas se o senhor olhar muito bem para ela tem umas rachadurinhas, ela tem umas pintinhas pretas, ela não é tão assim, daquela forma legal para ser, né? Você acha que ela não é perfeita? Não, ela não está tão ruim. Ele disse, como assim? Ele ficou ali insistindo com ele. Ele disse, há pérolas muito superiores. E aí ele disse assim, olha, ele disse, mas você tem os olhos espertos para olhar e conhecer as pérolas então? E eu achei que essa já era perfeita. Ele disse, não, olha, eu tenho, não, eu não vou conversar sobre isso agora. Mas ele ficou ali assim. Aí o Rambu falou assim, pois bem, é como o Senhor diz do seu Deus. Olha, como o Senhor diz do seu Deus, porque ele ainda não tinha Deus na sua vida. Comentou aquele indiano, as pessoas olhando para si, acham-se perfeitas. Mas Deus as vê assim como realmente são, com todos os defeitos. E os dois homens deixaram o barco, foram caminhando pela praia, naquela estrada ali. Logo o missionário falou assim, você tem razão, Rambu, mas Deus oferece a perfeita justiça de Cristo a todos que confiam nele e todos que aceitam ele como Salvador. Você não consegue entender isso, Rambu? Já estou falando há tanto tempo sobre isso também. Não, Sahib, era a expressão de Senhor, né? Não, Sahib. Olha, é fácil demais, como eu já disse. Esta é a falha da sua religião. Talvez seja o meu orgulho, mas eu não posso aceitar uma salvação que nada me custe. Eu preciso merecer um lugar no céu de uma outra forma. Senão eu não vou me sentir bem, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Rambu, disse ele, você não vê que desta forma você nunca vai chegar ao céu? Porque há um só caminho, a verdade e a vida. E este caminho é Jesus. Olha, Rambu, você já está ficando velho. Talvez seja esse o último ano a mergulhar em busca de pérolas. Se você quiser realmente ver os portões de pérolas preciosas lá no céu, você precisa aceitar esse presente da salvação que Deus oferece através do seu Filho. Atrás da palavra do missionário, houve anos e anos de oração. Olha o que esse missionário orava, principalmente por Rambu. O Rambu sempre entendia que esse negócio de ir para o céu sem fazer nada, não dava certo. Não era isso. Mas o missionário não desistiu. Às vezes nós falamos com as pessoas do Evangelho, mostramos às pessoas do Evangelho, ande no caminho do Senhor, faça isso, venha, participe conosco e fala,
E a pessoa às vezes vem 2, 3 domingos animada, de repente, fora outra vez. Uma vez brincando com o pastor até, né? Porque não é fácil, ainda mais um pastor de igreja, todo o tempo sabendo que muitas vezes as suas ovelhas ficam escapulindo por aí, né? E às vezes a gente fala, e parece que não consegue. Se o pastor não dá vontade de dar um chute no balde, ele disse, às vezes a gente fica assim, desiludido, às vezes a gente não consegue entender, mas toda manhã o Senhor nos renova as nossas forças, e aí estamos mais uma vez, e ele tinha isso. Aí quando ele falou, você está ficando velho, daqui a pouco você não vai mais mergulhar, e ele disse, realmente, é o último ano, e por falar nisso, foi o último mergulho que eu dei, foi o último mergulho, porque agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Nova Delhi. No começo do ano, ele disse assim, você está vendo aquele homem lá que já está rastejando ali, ajoelhando? Ele disse, esse homem já está a caminho, esse é um peregrino, olha só como ele está se preparando, está vendo esse homem? Talvez ele vá para lá. Ele está descalço e ele pisa em pedras pontiagudas. Veja como ele se ajoelha, de 10 em 10 passos, para beijar o chão. Eu acho isso lindo, esse sacrifício que ele está fazendo, para conseguir um lugar no céu. E eu vou fazer isso também. No primeiro dia do ano, também eu pretendo começar a minha peregrinação. Planejei a vida toda, e eu quero ter certeza de ir para o céu, e vou a Nova Delhi, andando de joelhos. Você está louco? Está doido? São mais de 1000 quilômetros daqui, vai abrir os teus joelhos, vai virar tudo em ferida, vai sangrar. Antes mesmo de você chegar lá, você já não vai conseguir. Não importa, preciso chegar lá. Os deuses vão me recompensar. E o sofrimento vai ser muito doce pelo céu que eu vou receber. Rambo, meu amigo, não pense em tal coisa. Você não pode entender ainda que Jesus já morreu para pagar o seu lugar no céu. Mas o velho não quis saber de conversa. Ele disse, olha, o senhor é meu amigo, o senhor é muito querido para mim, durante todos esses anos, nunca me desamparou, na doença, sempre esteve ali comigo, o senhor é o meu melhor amigo, mas o senhor não pode mudar o meu plano para assegurar a minha felicidade. Eu preciso ir a Delhi. E não adiantava falar. Não adiantava falar. Às vezes nós temos amigos, amigas, falamos, conversamos um monte de coisa, mas se você começa a falar do Senhor Jesus, eles dão 10 passos para trás, né? Não se mistura, é assim que eles dizem? Não pode misturar coisa de igreja, coisa de religião, com a amizade da gente, não vamos misturar. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso. Nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Mas enfim, ele não queria. E aí foi para a casa dele. Passou uns dias, de repente, na casa do missionário, estavam batendo. E o missionário abriu a porta e... Rambu, você aqui? É o seguinte, eu estou aqui e eu quero que você venha à minha casa. Eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Naquela hora o missionário quase que estava flutuando, né? Finalmente ele aceitou o Senhor Jesus, só pode ser isto. Eu já estou indo com você, vamos para a sua casa. E foram lá para casa. O coração do missionário estava pulando todo o tempo. Talvez Deus tivesse respondido a sua oração. E de boa vontade ele foi lá. Entrou dentro da casa e ele disse assim, é o seguinte, eu vou começar a minha peregrinação.
Não era dessa vez. Vou começar a minha peregrinação na semana que vem. O missionário ficou muito triste com isso aqui. Rambu, veja bem, você tem que refletir, veja bem. E ele disse, mas espere aí, eu tenho uma coisa para dar para você. Ele saiu e trouxe um cofre. Ele disse assim, esse cofre já está ficando velho, disse aquele indiano, e eu guardo nele uma coisa muito, muito importante. E o que tem dentro desse cofre, eu quero dar para você. Mas o que tem nesse cofre? Todo mundo pode estar imaginando alguma coisa. Apesar de pequeno, ele tem um valor grande. O senhor não sabe, mas eu tive um filho. Ah, é? Você teve um filho? Sim, era um grande mergulhador. Mas o senhor nunca me falou nele? Aí eu não podia, porque sempre que eu lembro dele eu tenho vontade de chorar. E os olhos do velho começaram a lacrimejar e ele começou a contar alguma coisa do filho. O meu filho era o melhor mergulhador de pérolas na costa da Índia. Ele mergulhava mais depressa, tinha os olhos penetrantes, o braço forte, segurava o fôlego mais tempo que qualquer outro mergulhador por aqui. Ele era conhecidíssimo por aqui. Quanta alegria o meu filho me trouxe. E ele sempre sonhava de encontrar uma pérola perfeita. E ele um dia conseguiu. Quando ele deu o mergulho dele, na volta, apenas eu vi o braço dele com a ostra e eu então consegui pegar aquilo lá, agarrei e ele logo afundou. E nunca mais voltou. Ele acabou morrendo. Enroscou em alguma coisa naquela profundeza lá. Ficou preso. E quando eu abri, era uma pérola. Essa pérola que está nesse cofre é uma pérola perfeita, sem manchas, sem pintinhos. Essa sim. E durante todos esses anos, guardei a pérola, continuou ele. Mas agora que eu vou sair, eu nunca vou voltar. Eu quero dar essa incomparável pérola para você. Incomparável? Crianças, você sabe o que é incomparável? Os adultos sabem? Perfeita, impagável, nada dá para comparar com ela. Ela é perfeita. E eu quero dar para você, meu amigo, de presente. Abriu então aquele cofre e ele disse: toma, é para você. Sahib, esta pérola é perfeita. E o missionário olhou para o seu amigo e de repente teve uma ideia. Você já está sabendo o que vai ser, né? Teve a ideia. Rambu, mas a pérola é maravilhosa e incomparável. Deixe-me comprá-la. Eu vou te dar tanto dinheiro. Ele deu lá o valor no dinheiro deles lá. Se quiserem, eu vou trabalhar mais e eu vou pagando até possuir, porque ela vale demais. De jeito nenhum. Não, disse Rambu. Essa pérola não está à venda. Nenhum homem do mundo teria dinheiro suficiente para pagar o que a pérola vale para mim.
no mercado, nem $1 milhão poderia comprá-la. Ela não tem preço. O Senhor não pode tê-la como, só pode ter ela como um presente. Ela é impagável. Não, Rambu, disse o missionário, eu não posso aceitar tal presente. Por mais que eu quisesse essa pérola, eu não poderia aceitá-la de graça. Talvez eu seja orgulhoso, mas seria muito fácil receber simplesmente uma pérola assim, sem eu fazer nada. Não mergulhei, não fiz nada. Eu preciso pagar ou trabalhar por ela. Aí o mergulhador ficou chateado. O senhor não está entendendo? Não pode compreender que meu único filho deu a sua vida para adquirir essa pérola? Não a venderia por preço algum. Nada vai pagar a morte dele para conseguir essa pérola. Não tem dinheiro que pague. Aceite, por favor, missionário, aceite, como prova do meu amor. Quando ele estava lá falando mais um pouquinho sobre isso, ele disse, mas não posso. Aceite, não tem dinheiro que pague a morte do meu filho. Aí o missionário, tomado com a emoção, naqueles minutos, pegou a mão do velho e disse, Rambu, você não está percebendo, Rambu, que é exatamente isso que eu estou falando para você o tempo todo. A morte de Cristo na cruz, não dá para você pagar ela. A salvação você não pode pagar. É de graça. Foi por amor. É isso que eu estou querendo falar todo o tempo. É justamente essa resposta que você tem que dar a Deus. Deus lhe oferece salvação como um presente de graça. Não é você fazendo a tua andança de joelhos e andando até Nova Delhi, fazendo alguma coisa para conseguir a salvação. Não é nada disso. É isso que eu estou falando. Ninguém pode comprar, ninguém pode trabalhar, e ninguém a merece. A nossa salvação custou a vida e o sangue do próprio Filho. Milhares de peregrinações não poderiam comprar a sua entrada no céu. Rambu, você só poderá entrar lá aceitando essa salvação. Jesus em sua vida, o amor de Deus. Eu só vou aceitar essa pérola se você realmente entender também como é a salvação de Deus na sua vida. E a partir daquele momento, então ele disse, agora eu entendi. Agora eu entendi o que quer dizer a graça de Deus. Eu não tinha entendido todo o tempo. Assim como você falou que a pérola, que o seu filho morreu por ela, não tinha dinheiro que pagasse. Assim também é Jesus. Não há dinheiro, não há obras que paguem um dia para você ir ao céu, a não ser pela graça do Senhor. E nessa mesma hora, ele também orou e pediu a Deus, Senhor, quero realmente aceitar essa graça maravilhosa, a graça de Deus, maior do que todo o nosso pecado. E ele entendeu. E eu espero, meu querido irmão e irmã, que você consiga entender o que é a graça de Deus. O que é verdadeiramente a graça de Deus, porque a hora que você entender aquilo que Deus fez por você, a sua vida, com certeza vai ser diferente. Quando ele fala aqui, porque pela graça sois salvos, devido à sua bondade, é que vocês foram salvos.
mediante a confiança em Cristo. E até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus também. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente entender a grandiosidade da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Agradecemos ao nosso Senhor pela mensagem que podemos receber nesta manhã. E em resposta a esta mensagem que nós pudemos ouvir, nós vamos cantar do hino Maravilhosa Graça. Esse não tem nos nossos hinários, mas foi preparado para projetar na parede. Pedimos não apenas que a igreja cante, mas também reflite sobre o conteúdo das palavras neste hino e sua mensagem complementar. Oh
encerramento do culto, vamos agradecer a Deus pelos visitantes, pela mensagem anunciada. Vamos interceder também pelas férias do pastor, porque poder fazer uma viagem protegida, sob a proteção de Deus. E se tiver mais algum que necessita das nossas orações, nós vamos ter reunião de oração hoje à noite e podem pedir para que seja colocado em oração durante a noite. Agradecemos então a Deus pelo culto desta manhã. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que a Tua igreja pôde estar reunida, entoando, louvando o Teu santo nome e também pela mensagem, pela rica mensagem que nós podemos receber nesta manhã, proveniente do Teu santo trono. Faça, Senhor, com que esta mensagem, este louvor, possa refletir em nossos corações, possa refletir nas nossas mentes, para que todos possam também sentir-se engrandecidos e fortalecidos, Senhor, retornando para suas casas, para suas residências, entoando, louvando o Teu santo nome. Esteja Tu com todos, Senhor, fortaleça todos, fortaleça também aqueles que não, por algum motivo, não puderam estar conosco nesta manhã, muitas vezes tendo desejo para isso, mas têm dificuldades e empecilhos, Senhor, que dificultam esse momento. Fortaleça a todos, ame a todos, Senhor, que todos sejam alcançados, Senhor, em Tua santa palavra, Tua santa mensagem. Em Teu nome, Senhor Jesus.